eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a 16ª questão da OBMEP 2019, primeira fase, nível 3. Pessoal, essa é a famosa questão da ranzinza. É uma questão fantástica, eu adorei essa questãozinha aqui. E o mais legal é que nesse vídeo a gente vai conseguir aprender bastante coisa, a gente vai conseguir revisar como resolver esse tipo de questão na próxima OBMEP, por exemplo. Então fica comigo até o final, já aproveita e dá o like aí embaixo e presta atenção até o fim do vídeo. Vamos lá, galera, então vamos ver o que a gente consegue tirar dessa questão 16. A ranzinza quer ir da pedra 1, aqui, até a pedra 10, aqui, em 5 pulos. Essa informação é mega importante, a gente já volta para ela. Só que para ir de 1 a 10, ela só pode pular de uma pedra para a seguinte, ou por cima de uma ou de 2 pedras. Então vamos parar por aqui um pouquinho e ver o que o enunciado está nos dizendo. Olha só, a rã ela pode pular de uma pedra para a seguinte. Então ela pode dar esse salto aqui, ó, pular da pedra 1 para a pedra 2. Esse seria um pulo para a pedra seguinte. Ou por cima de uma pedra. Então quer dizer, se ela estivesse aqui na pedra 2, ela poderia fazer esse salto aqui, ó, passando por cima da pedra 3 e chegando na pedra 4. Ou também ela poderia pular 2 pedras, ó. Então se ela estivesse aqui na 4, ela poderia fazer esse salto aqui, ó, passando por cima de 2 pedras. Então esses são os 3 saltos que a ranzinza pode dar para chegar até a pedra 10. Daí pergunta, ó, de quantas maneiras diferentes a zinza pode fazer isso? Galera, essa questão aqui é uma questão que a gente tem que ler o enunciado, interpretar e transformar em equações. Achar equações para modelar matematicamente a situação apresentada aqui. Então tem um raciocínio, um passo a passo que a gente tem que seguir nesse tipo de questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a questão pede para nós fazermos a modelagem é fazer exemplos. A gente tem que fazer exemplos da rã chegar até a pedra 10 e em cima desses exemplos a gente vai tentar achar um raciocínio. Vamos continuar então as flechinhas que eu já coloquei aqui, ó. Ela deu um salto aqui para a próxima, depois um que pula uma pedra, depois um que pula 2 pedras. Se ela fizer esse salto aqui agora, ó, ela já deu 4 saltos, pulou esse aqui, né, uma pedra. E agora ela vem aqui para a última pedra, então nós demos 5 saltos. Isso aqui é um exemplo que respeita o enunciado. Nesse exemplo, ela deu um salto simples, que esse salto aqui, como é que a gente vai chamar esse salto aqui? Eu vou chamar de salto U. Por que salto U? Ó, galera, esse salto, ele não ultrapassou um espaço entre as pedras, tá aqui, ó, um espaçamento, então U de um espaço. Esse salto aqui, a rã ultrapassou 2 espaços entre as pedras, então eu vou chamar de salto Dzinho. Esse salto aqui, a rã ultrapassou 2 pedras, mas ultrapassou, ó, 1, 2, 3 espaços entre as pedras, então eu vou chamar esse salto aqui de salto Tzinho. Agora aqui é um salto duplo, ó, que é o salto Dzinho, e aqui é o salto simples que eu chamei de Uzinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa sequência de saltos. Bom, já tem um exemplo aqui, ó. Será que eu consigo fazer outro? Claro que consigo, né? Vamos ver se isso abre a nossa mente. Eu vou começar dando um salto duplo, depois outro salto duplo, depois outro salto duplo, depois outro salto duplo, e por último, para fechar o 5º pulo, eu vou dar um pulo único. Então, meu próximo exemplo aqui é esse aqui. Bom, galera, olha só. Sempre que eu quero fazer uma modelagem, eu faço primeiro o exemplo, e agora eu tenho que encontrar coisas nessa situação que são constantes. E essas coisas constantes que vão virar uma equação matemática. Olha aqui, ó, a gente sabe que sempre a rã vai dar 5 pulos. Então a quantidade de pulos é algo que a gente vai ter que transformar em equação matemática. Existe alguma outra coisa que é constante nessa questão aqui para a gente transformar em equação? Tem sim, ó, galera. Tanto nesse exemplo quanto esse exemplo, ó, sempre que eu fui fazendo os pulos aqui, ao chegar no final, a rã ultrapassou
9 espaços entre as pedras, não ultrapassou? Não interessa qual a configuração dos saltos que ela fizer, ela vai ter que ultrapassar 9 espaçamentos para chegar no final. Então a quantidade de espaços a serem avançados também é uma constante. São 9 espaços para chegar no final, nós temos aqui então a segunda constante. Agora que nós encontramos, no caso aqui encontramos duas constantes, é bastante coisa, né? Tem várias questões que a gente só encontra uma constante. Aqui nós temos duas, a gente vai ter que inventar incógnitas para conseguir criar equações. Já que nós estamos falando aqui, ó, de quantidade de pulos, eu vou inventar a minha primeira incógnita, ela vai ser a seguinte, ó. Nesse exemplo aqui, eu dei 2 saltos do tipo U, 2 saltos do tipo D e 1 salto do tipo T. Não foi? Então eu vou estipular o seguinte, ó. Eu vou criar a incógnita U maiúsculo, que representa a quantidade de saltos do tipo U minúsculo que a rã deu para chegar até o final. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, o U seria 2. Nesse exemplo aqui, o U seria 1. Então, U representa a quantidade de saltos do tipo Uzinho. E agora, na mesma sequência, a gente vai criar a incógnita D maiúsculo, que representa a quantidade de saltos de 2 espaços. Nesse exemplo aqui, o D maiúsculo seria 2, e nesse exemplo, o D maiúsculo seria 4. E, por último, a incógnita T, que representa a quantidade de saltos do tipo Tzinho. No caso aqui, o T seria 1 e aqui o T seria 0. Beleza? Então agora que eu sei, ó, que a rã deu U saltos U, D saltos D e T saltos T, eu sei que a soma dessas 3 quantidades tem que ser igual a 5, porque a quantidade de pulos é 5. Olha nesse exemplo aqui, ó. U vale 2, D vale 2 e T vale 1. Então 2 mais 2 mais 1 é 5. E aqui a mesma coisa. Beleza, galera? Então essa é a nossa primeira equação da nossa modelagem matemática. Então agora a gente tem que encontrar uma equação matemática para essa parte aqui da questão. Galera, olha só, como é que a gente vai pensar nos espaços? Vamos pensar no salto triplo primeiro. Para cada salto triplo que a rã der, ela ultrapassa 3 espaços entre as pedras. Então se ela der 2 espaços triplos, ela vai ultrapassar 2 vezes 3, né? 6 espaços. Se ela der 3 triplos, vai ser 3 vezes 3. 4 triplos, 4 vezes 3. E assim por diante. Então, se eu pegar a quantidade de saltos triplos, que é T, e multiplicar por 3, eu tenho a quantidade de espaços que a rã vai avançar com saltos do tipo Tzinho. Eu faço o mesmo raciocínio agora para o salto D. Eu pego a quantidade de saltos D que eu dei, que é o D maiúsculo, e multiplico por 2, porque cada salto duplo passa 2 espaços. Então isso aqui vai me dar a quantidade de espaços que a rã vai avançar com salto duplo. E por último é o U, né? A quantidade de saltos U é igual à quantidade de espaços avançados pelo salto U. Então eu só boto U aqui. E quando eu somo essas 3 quantidades, eu sei que a quantidade total é igual a 9. Então pronto, eu tenho aqui 2 equações para representar a minha situação. Agora, pensando em cima disso aqui, eu vou responder a questão. Bom, vamos lá, galera. Vamos tentar mexer nessas equações para encontrar mais informações. Essa aqui vai ser a equação número 1 e essa aqui é a equação número 2. Se eu conseguir fundir essas 2 equações em uma só, isso pode me ajudar. E se eu conseguir fundir elas de maneira que eu elimine uma das incógnitas, melhor ainda. E olha só, eu consigo fazer isso, ó. Se eu pegar a equação número 2 e diminuir a equação número 1, concorda comigo que a incógnita U vai morrer? Então é isso que eu vou fazer, ó. Pegando a equação 2, diminuindo essa aqui, vai dar U menos U, elimina. 2D menos D vai dar D. 3T menos T vai dar 2T, positivo, né? Porque eu estou 3T menos T. E aqui vai dar 9 menos 5, que vai dar 4. Então, eu consegui fundir essas 2 equações nessa aqui. Agora, quer ver como fica fácil de eu começar a criar hipóteses para a minha questão?
Agora eu vou pensar da seguinte forma, nessa equação aqui. Se o meu T maiúsculo for 0, ou seja, eu fiz uma configuração de saltos que a RAM não saltou nenhum salto triplo. Será que pode, galera? Será que consegue chegar até o final sem nenhum salto triplo? Consegue, eu até fiz um exemplo aqui, né? Mas vamos lá, então se eu coloco 0 aqui no lugar do T, ó, eu vou preencher essa tabela. Se eu coloco 0 no lugar do T, concorda comigo que obrigatoriamente o D tem que ser 4? Porque 2 vezes 0 vai dar 0, o D vai dar 4. Então o único jeito da RAM sair daqui e chegar aqui dando 0 saltos triplos é dando 4 saltos duplos. E já que a quantidade de pulos aqui no total é 5, obrigatoriamente a quantidade de saltos únicos, né, é 1, para o total de saltos ser igual a 5. Pô, legal, né? Isso aí já me eliminou um monte de alternativas. Vamos continuar colocando valores para a letra T aqui. Eu vou colocar o T igual a 1 agora. Se o T for 1, o D vale quanto, galera? Ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais quanto que vai dar 4? 2 mais 2, né? Então, quando o T vale 1, obrigatoriamente o D tem que valer 2. E obrigatoriamente o U vai valer quanto? Bom, se eu já dei 3 saltos aqui, no total são 5, faltam 2 saltos únicos aqui. Vamos ver agora se dá para colocar T igual a 2. Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Quanto que vale o D, galera? O D vale 0. Então, se o T vale 2, por conta dessa equação, o D obrigatoriamente tem que ser 0 e o U, para dar 5 saltos, o U tem que ser obrigatoriamente 3. Vamos lá, vamos tentar colocar 3 no lugar do T. 2 vezes 3 vai dar 6. Isso obrigaria o D a ser negativo. Galera, quantidade de saltos pode ser um número negativo? Não pode, né? Então chegamos a um absurdo. O T nunca vai poder ser 3 ou algum valor maior. Então as únicas maneiras da RAM saltar do 1 até o 10 são dessas 3 maneiras aqui. Ah, então a resposta é 3? Não tem nem nas alternativas, né? Não, galera, porque olha só. Aqui nós só estamos tratando da quantidade de saltos e não da ordem dos saltos. Por exemplo, ó, esse exemplo verde aqui. Eu dei 2 saltos U, 2U, 2D, 2D e 1T. 1T. Esse exemplo tá aqui, ó. Mas e se eu tivesse outra ordem dos saltos? Por exemplo, vou fazer de azul aqui, ó. Esse exemplo aqui, a RAM também vai chegar lá na casinha 10, lá na pedra 10. E esse exemplo, ó, 2U, 2U, 2D, 2D, 1T, 1T. Esse exemplo está na mesma categoria desse de cima, tá aqui ele. Mas eles são 2 configurações diferentes. Então, dentro dessa configuração de quantidade, a gente tem 2 configurações de salto. Ou mais, né? Então a gente tem que encontrar quantas maneiras diferentes tem de saltar para cada uma dessas linhas. Olha só, galera. Eu vou começar com esse do meio. Concorda comigo que, para eu encontrar a quantidade de maneiras que a RAM tem de saltar, basta eu permutar essas letrinhas aqui? Bom, essa letrinha é aqui do meio, ó. Então, quando eu permuto essas 5 letrinhas, eu tenho permutação de 5. Só que eu tenho 2 letras repetidas, então é uma permutação com repetição. Então é permutação de 5 com 2 repetidas e 2 repetidas. Tá aqui, ó, são 5 aqui com essas 2 repetidas e 2 repetidas. Como é que eu calculo permutação com repetição? Eu faço a permutação de 5 normalmente e coloco as repetições embaixo, né? Então eu tenho 2 repetições, 2 fatorial, e 2 repetições, 2 fatorial. Vamos calcular isso aqui então, ó. 5 fatorial vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo, 2 fatorial, deixei parado, e esse aqui é 2 vezes 1. Por que eu deixei o fatorial aqui? Porque eu posso cortar agora, ó, esse com esse, e 2 vezes 1 eu corto com 4. Vai sobrar 2 aqui. Então, no final, nós temos 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então, existem 30 maneiras diferentes da RAM saltar, dando 2 saltos únicos, 2 saltos duplos e 1 salto triplo. 30 maneiras diferentes, eu já listei 2 aqui, ó. Se eu saísse listando uma abaixo da outra, ia dar 30 no total. Mas vamos calcular o resto agora, ó. Esse aqui,
Pela mesma lógica, a gente vai fazer permutação dos 5 elementos, só que agora nós vamos ter 4 duplos repetidos, né? Quando a gente colocar em forma de letrinha, tá aqui ela, ó. Eu tenho que permutar essa galera, mas eu tenho 4 repetidos. Então vamos lá, 5 fatorial, permutação normal, e tiro os repetidos dividindo pelo fatorial dos repetidos. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial, e o 4 fatorial está embaixo, agora eles se cortam. Então no final nós temos 5 maneiras diferentes dessa configuração de quantidade de saltos. E por último, essa aqui, ó, vou trazer uma flechinha para cá, para ter mais espaço. A gente vai ter 3 saltos únicos e 2 saltos triplos. Agora eu penso aqui, ó, eu permuto essa galera, vai dar permutação de 5 com 3 repetidos e 2 repetidos. 5 fatorial com as repetições embaixo. Vamos calcular isso aqui, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Agora eu paro aqui, porque eu sei que tem o 3 lá embaixo que vai cortar. Deixo o 3 parado aqui e o 2 fatorial é 2. Cortei o 3 fatorial, 5 vezes 4 é 20, 20 sobre 2 é 10. Então agora eu sei que nós temos 5 maneiras desse tipo aqui, 30 desse tipo e 10 desse aqui. No total, então, 5 mais 30, 35, mais 10, 45 maneiras diferentes, gabarito letra Charlie. Questãozinha comprida essa, né, galera? Mas é muito bonitinha. Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.